Meus irmãos, fiquemos sobre os nossos pés. Quero já também, vamos já a oração pelo eleitor. E aqui o Emerson, um grande amigo de uma longa data, presbítero Emerson, ali do Ministério de Cubatão, e nos dá alegria de nesta noite estar cooperando conosco para nos transmitir a palavra de Deus. E também juntamente com a sua esposa, né, a nossa irmã Nice, né? Como os irmãos vão receber esses irmãos aqui esta noite, esse casal abençoado? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais um. Se gostar, fica conosco até Jesus voltar. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Deus seja louvado por mais uma noite, de nós termos a oportunidade de estarmos na presença do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do servo de Deus, Eguinaldo, um amigo de muitos anos, desde a nossa juventude. Louvo a Deus pela vida do pastor dessa igreja. Eu já preguei nessa igreja aqui diversas vezes, quando eu morava aqui no bairro ainda, eu era um jovem. Depois aí de aproximadamente uns 14 anos, eu estou retornando a essa casa. Eu fico muito feliz de ver alguns irmãos aqui. Deus seja louvado por muitos outros jovens, que eu acho que quando eu pregava aqui era uma criança assim, ó. A última vez que eu preguei aqui era o pastor Cícero, que eu acho que está lá no Nascimento. Muitas coisas aconteceram, mudei de cidade, voltei. E depois de alguns anos, o Senhor nos trouxe aqui de novo. Quero dizer que Deus tem uma palavra aos nossos corações, irmãos. Eu tenho 20 minutos. E nesse 20 minutos eu quero ser bem específico no texto que o Senhor colocou em meu coração. Quero te convidar a abrir a Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo de número 2. Aleluias. Marcos, capítulo de número 2, do versículo 1 em diante, diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhe a palavra, e vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz esse blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta, toma o teu leito e anda? Podeis assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, é de saber de todos nós que na Bíblia existe diversas passagens aonde Jesus, ele é um convidado, ele é um visitante na casa de alguém. Nós vemos Jesus visitando a casa da sogra de Pedro, e na ocasião desta visita, Jesus curou esta mulher que estava com febre. Jesus também visitou a casa de Zaqueu. Jesus falou, instruiu, ensinou muita gente naquela visita. Jesus também visitou a casa de Jairo, e na ocasião, Jesus curou, ressuscitou a filha de Jairo. É muito fácil encontrar na Bíblia a visita de Jesus na casa de alguém.
É muito fácil nós vermos na Bíblia Jesus indo até a casa de alguém, e quando Jesus chega na casa, um milagre sempre acontece. Quando Jesus está na sua casa, o milagre vai acontecer. Mas o texto que eu li para os irmãos aqui esta noite é um texto que não está dizendo que Jesus estava na casa de A, de B ou de C. Jesus, em Marcos capítulo 2, não estava na casa de Jairo. Jesus, em Marcos 2, não estava na casa de Simão. Jesus, em Marcos 2, no versículo 1, está dizendo que ele estava em casa. A casa em que Jesus estava era a casa dele. E quando as multidões ouviram dizer que Jesus estava na casa que era dele, na residência aonde ele habitava, as multidões invadiram a casa aonde Jesus estava. Tinha tanta gente que já não cabia mais na sala, já não cabia mais nos cômodos que subdividia aquela residência. A Bíblia fala que tinha tanta gente na casa de Jesus, que as pessoas já estavam nas janelas olhando. Tinha tanta gente na casa de Jesus, que já não cabia mais dentro da casa, que as janelas estavam cheias de gente, observando, olhando o ensinamento do mestre dentro daquela casa. Tinha tanta gente na casa de Jesus, que as pessoas estavam nas portas, e por ter tanta gente na porta, as portas estavam obstruídas, ninguém conseguia entrar, e também ninguém conseguia sair. Quem estava fora não conseguia acessar a casa, porque grande era a multidão que estava ali para ouvir uma mensagem de Jesus. Entenda, irmãos, que naquela casa todos estavam ali a fim de ouvir, a fim de sentir, a fim de presenciar uma presença, uma mensagem dita pelo próprio Mestre Jesus. A Bíblia fala que naquele momento que Jesus estava dentro de sua casa, uma grande multidão estava em volta da casa, e a Bíblia começa a dar uma reviravolta textual e começa a narrar não somente o que acontecia dentro da casa, mas começa a fazer menção do que acontecia do lado de fora da casa de Jesus. Porque o que acontecia, irmãos, é que quem estava do lado de fora não conseguia acessar o lado de dentro. Quem estava do lado de fora não conseguia vir até Jesus, porque a multidão, quem estava dentro não conseguia dar espaço para o pecador que estava do lado de fora. Um enfermo que estava lá fora não conseguia vir até Jesus. Um pecador que estava do lado de fora não conseguia se aproximar de Jesus. Mas por que não? Porque a Bíblia fala que havia uma multidão, e multidão é composta de pessoas, e as pessoas estavam obstruindo a passagem até Jesus. Isso é especialidade humana, isso é especialidade do ser humano. A tendência do ser humano é fechar a porta, a tendência do ser humano é obstruir a passagem. A Bíblia fala que levaram então algumas crianças para Jesus, colocar as suas mãos para abençoar, mas os discípulos obstruíram a passagem, dizendo: não tragam estas crianças para aqui, Jesus não vai abençoar elas. Quando Jesus vê isso, irmão, a Bíblia fala que ele repreende os discípulos e disse: trazei a mim as criancinhas, porque dela é o reino do céu. A Bíblia fala que havia um cego chamado Bartimeu, ele estava à beira do caminho, na sarjeta, pedindo esmola, mas ele ouviu dizer que Jesus estava passando. Aí ele
viu a oportunidade de se aproximar de Jesus e começou a gritar dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. O que a multidão fez, irmão? Cala a boca, fique quieto, não incomodes o mestre. Estavam obstruindo a passagem de um homem que estava na sarjeta até Jesus de Nazaré. O homem pode tentar obstruir, mas o dono da porta, o dono da chave da porta ainda é Jesus de Nazaré. Aleluia. A Bíblia fala que aquelas pessoas estavam obstruindo a passagem, e no giro textual a Bíblia começa a narrar a história de 4 homens que estavam carregando um paralítico que estava sobre uma cama. Entenda que o homem estava paralítico, entenda que o homem estava enfermo e deitado sobre uma cama. É muito fácil quando você está de pé, cheio de saúde, no auge financeiro, você está cercado de pessoas, as pessoas estão com você, mas quando você adoece, quando você perde tudo, quando você perde a sua independência, quando você fica na dependência, quando você já não está mais em pé e está deitado, as pessoas tendem a te abandonar. Aí eu quero te dizer uma verdade: seleciona os seus amigos, ande com quem é mais crente do que você, porque no momento da crise, no momento da dificuldade, no momento da enfermidade, no momento que você perder tudo e estiver sobre um leito, haverá amigos que ainda estarão ao seu lado. Aleluia, oh aleluia. Jesus tem bons amigos para você. Você precisa ter bons amigos. Sabe por quê? Porque uma má companhia, ela iria te abandonar sobre aquele leito. Uma má companhia vai te levar para o mau caminho, vai te levar para uma balada, vai te oferecer bebida, vai te oferecer droga, vai te dar uma direção que não é Jesus de Nazaré. Mas aquele homem que estava deitado sobre aquela cama, ele tinha 4 amigos crentes que, em vez de levar para a balada, estava dizendo: meu amigo, você pode estar na pior, mas nós temos um só caminho, e esse caminho é a casa de Jesus de Nazaré. Esta noite, o único caminho que nós temos é vir até a casa de Jesus de Nazaré. Quantos acreditam nisso? Diga glória a Deus aqui esta noite. Aleluia. 4 amigos carregando o enfermo. Aí quando chegaram na frente da casa de Jesus, a Bíblia fala que eles não conseguiam entrar. Por quê? Porque as multidões estavam obstruindo a passagem. O homem obstrui a passagem do pecador que está lá fora, e ele quer vir aqui para a igreja, mas não entra. Sabe por quê? Porque o homem obstrui a passagem, é cheio de crítica, é cheio de acusações. O homem na igreja, ele torna-se muitas vezes um obstáculo para que o pecador entre até a igreja. Ah, meus irmãos, a Bíblia fala que quando eles chegaram na frente da casa, a casa estava lotada, o quarteirão estava lotado, a rua estava lotada, a janela estava cheia, dentro da casa cheio, as portas cheias e obstruídas. Aí, meus amados, eu quero dizer para você que se eu fosse aquele paralítico, eu iria dizer aos meus amigos: valeu, obrigado, vocês me trouxeram até a casa de Jesus, mas os homens estão obstruindo, mas vocês tentaram, muito obrigado. Ah, meus irmãos, mas aqueles homens eram crentes, eram muito crentes, e crente tem fé, e quem tem fé não olha só para baixo, quem tem fé, ele acessa o alto, porque o homem carnal, ele só olha na horizontal, mas quem tem fé, ele olha para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. O nosso socorro, ele sempre virá
do alto, a Bíblia fala que eles não miraram a porta, porque o homem obstruiu a porta. Então olharam para o alto, porque é isso que a fé faz. Olharam para o alto. A Bíblia fala que eles subiram em cima do telhado. 4 homens escalando a casa, subiram em cima do telhado, deram um jeito de colocar o paralítico em cima do telhado. Esta noite você precisa entender que se aqui embaixo o homem fechar a porta, a melhor coisa é olhar para o alto, porque lá será a nossa saída. O crente carnal, ele só olha a porta fechada e murmura, mas crente espiritual, ele acessa o alto, ele acessa o alto. Se por baixo não der, irmão, nós vamos por cima e a vitória será nossa, em nome de Jesus. Subiram para cima da casa e começaram a arquitetar um plano. Nós vamos destelhar essa casa, nós vamos destelhar o cômodo e descer o paralítico até Jesus. Entenda, irmãos, que eles começaram a tirar o telhado, foram tirando as telhas e um buraco foi se abrindo dentro da casa. A Bíblia dá outro giro textual e já não começa a falar do que estava acontecendo do lado de fora e começa a dizer o que estava acontecendo dentro da casa. Jesus começa a olhar para o alto, o telhado se abrindo e Jesus admirando a fé daqueles homens. Irmãos, eu quero falar uma verdade. Se a casa fosse minha, eu ia dizer, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Não faz isso não, amado. Se você destelhar minha casa no dia de chuva, vai molhar o sofá, vai queimar os eletrodomésticos dentro de casa. Se a casa fosse sua, o que é que você iria dizer? Meus irmãos, a paz do Senhor, não destelha a minha casa, eu ainda estou recebendo o auxílio emergencial, tem de misericórdia. Ah, meus irmãos, eu sei que tem crente na igreja que se aquela casa fosse dele, ele iria murmurar, ele iria até xingar os irmãos que estavam no telhado, mas a casa não era minha, a casa não é sua, a casa não é do atribulado, a casa era de Jesus, e Jesus não disse nada. Sabe por quê? Para dizer e mostrar para todos que aquele que tem fé, ele sobe ao alto, e quem tem fé na casa de Jesus, ele vê o céu se abrindo, ele vê o céu se abrindo. Mas o céu só abre, irmãos, para quem tem fé. O céu só abre para quem tem fé. Se por baixo não está aberto, por cima os céus vão se abrir sobre a sua vida aqui esta noite. Aleluia. Aí abriram o telhado e começaram a descer o paralítico. Foram descendo o homem e colocaram o homem que tinha um problema, que era um problema aonde? Lugar de problema é aonde, irmãos? No grupo do WhatsApp. Lugar de problema é aonde, irmã? No Facebook. Aonde é lugar de problema? É nos pés de Jesus. A Bíblia fala que desceram o homem até os pés de Jesus, no lugar exato. Aí sabe o que Jesus fez? Olhou para o homem, olhou para cima e disse: perdoados estão os teus pecados. Se fosse você que estivesse em cima do telhado, o que você diria? Senhor, nós viemos de tão longe com este homem, as portas estavam fechadas, nós com fé subimos no telhado, tivemos o trabalho de destelhar, colocamos o homem no lugar certo, que é seus pés, e o Senhor só perdoou o pecado. Nós queremos é bênção, Senhor. Era isso que você iria dizer?
Nós queremos é uma bênção. Como é que você ia agir numa situação dessa? Sabe por que Jesus primeiro perdoou o pecado do homem? Porque Jesus conhece as prioridades. Se Jesus tivesse dito ao homem, levanta, pega o teu leito e vai embora, o homem iria levantar, pegar o leito e ir embora. Mas e a alma? E a alma? Jesus conhece prioridade. Primeiro ele vai curar a sua alma, para depois ele dizer, levanta, pega o teu leito e anda. Mas Deus não me dá a minha bênção. Deus conhece a sua prioridade. Quando Jesus perdoou os pecados, a Bíblia fala que os escribas que estavam dentro da casa de Jesus começou a murmurar. Na igreja, irmã, tem escriba que gosta de murmurar de tudo. Eu li para os irmãos. Escriba na igreja só murmura. Mas quem Jesus pensa que é para perdoar o pecado desse homem? Escriba é assim. Mas já está pregando na igreja. Já está louvando, mas já aceitou Jesus esses dias. Você não morreu na cruz por ninguém, meu querido. Quando Jesus, pela sua onisciência, onipresença, onipotência, percebe que aqueles homens estão murmurando, Jesus faz uma pergunta: o que é mais fácil dizer a este homem, perdoados estão os seus pecados, ou levanta, pega o teu leito e anda? O que é mais fácil? Os escribas ficaram em silêncio. Sabe por quê? Porque escriba não morreu na cruz por ninguém. E escriba, ele também não tem poder e autoridade para dizer a um paralítico, levanta e anda. Aí o que ele faz? Fica falando mal da vida dos outros. Quer conhecer um escriba? Olha o tamanho da língua dele. Mano. Não é assim? Quer conhecer um escriba? Olha o tamanho da língua dele. E o escriba está onde? Lá na rua? Não. Ele estava dentro da casa. O paralítico querendo entrar não conseguia. Mas o escriba estava lá. Aí Jesus, cheio de autoridade, porque a casa é dele, ele manda na casa. Ele fica de pé e fala: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder em cima do céu e aqui na terra. A este paralítico eu digo: levanta, pega o teu leito e vai. Aleluia. Eu já vou terminar, irmãos. Eu só quero fazer uma pergunta para os irmãos. O paralítico não conseguiu entrar pela casa por causa das portas estavam fechadas. Amém, irmãos? As pessoas estavam obstruindo. Amém, irmãos? O que o homem fez? Subiu para o telhado. O homem desceu na casa pelo telhado, porque as portas estavam fechadas. Mas depois que Jesus perdoou o pecado dele e mandou ele levantar e andar, aquele homem agora ele ganhou a independência. Ninguém mais ia precisar carregar ele. E ele ainda estava livre dos seus pecados. Os pecados estavam sendo perdoados. Aí eu te pergunto, se o homem desceu para dentro da casa pelo telhado, como é que este homem foi embora? Este homem saiu por onde? Pelo telhado? Não, este homem saiu pelas portas. Entendam a verdade: se existe alguém que fechou a porta para você, essa pessoa, ela vai ter que abrir as portas para você passar, porque quem está mandando você andar é Jesus de Nazaré. Sabe aquele não que você ouviu? Vai virar um sim, porque Jesus tem a chave de Davi, e a porta que ele abre, ninguém fecha. Aleluia!
Jesus vai abrir as portas da universidade para você. Jesus vai abrir a porta de emprego para você. Jesus vai abençoar o seu casamento. Jesus vai salvar a vida na sua casa. Você pode até ter entrado esta noite pelo telhado, mas você vai sair pela porta aberta em nome de Jesus. Fica de pé, irmãos. Eu quero fazer uma oração por você. Aleluia. As portas podem até estar fechadas para você, mas esta noite elas vão se abrir. Aleluias. Chorebecandarabachúria. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Sabe aquele não que você ouviu? Esse não esta noite vai virar um sim. Sabe aquela porta fechada? Esta noite ela vai se abrir. Aquela cura que o médico disse que era impossível, Jesus vai te curar aqui esta noite, porque Ele é o médico dos médicos. Ele manda, Ele desmanda, Ele faz, Ele opera. Você pode até ter descido pelo telhado, mas vai sair pela porta, vai sair pela porta. Ore esta noite comigo, ore esta noite comigo. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, os teus servos estão aqui, Senhor. Eu preguei a tua palavra, o Senhor falou conosco. As portas estão fechadas, mas o Senhor é o dono da chave, o Senhor é a porta. Abençoa, Senhor, o lar de cada um. Abençoa, Senhor, os filhos, o esposo, a esposa. Pega aquele, ó Pai, que está lá no mundo, Senhor, perdoa os pecados dele e coloque de pé novamente. Ó Deus eterno, esta noite que o Senhor venha falar conosco poderosamente. Amém.